a dualidade racial e genética. E com isso eles não querem dizer a nossa composição étnica, o nosso grupo étnico aqui na Terra, mas sim de todas as raças alien, okay? Todas as raças que compõem o cosmo, e não apenas nós aqui, nesse exato momento no planeta Terra, porque existem algumas escolas de pensamentos que divergem. Algumas acham que nós viemos das galáxias, já o outro lado diz que quando os nossos ancestrais estavam já aqui, alguma raça de aliens vieram e tiraram o nosso DNA. Eles coletavam DNA para criar outros seres. E isso não é permitido, não é legal pelas leis multiversais, mas mesmo assim eles faziam. Quer dizer, as raças regressivas, né, as raças que não têm ética morais, okay? Como essa aqui e essa aqui. Essa aqui eu não sei, essa aqui diz também que elas fizeram parte de nossa reprogramação, ok? Essas aqui são as mais notórias, que já sabemos que são os A, os R. Não vou falar bem o nome deles, mas os outros já sabem como R. Mas existem muitas subcategorias, porque eles são sempre. Isso aqui é um Draco, porque eles são sempre híbridos, como nós também somos híbridos de todas essas raças de alien. Quer dizer, o nosso corpo, né? Não muita alma, porque a alma e o corpo são duas coisas diferentes, e a programação de nossa mente são 3 corpos diferentes: a alma, a mente e o corpo, que não é a mesma coisa. Quer dizer, eu posso ser nós podemos ser de uma raça mais predominante, como eu acredito que as orientais são mais dessas raças aqui e dessas. Já a raça anglo é mais essa aqui, com essa aqui também. Apesar que a raça oriental, eles louvam muito essa raça aqui. E também a raça felina. Onde é que está a raça felina? Isso aqui é um anfíbio. Existe também a raça felina, os orientais também. Essa aqui, eles sempre gostam de louvá-los. Entende que alguns deles também são da raça felina. Então, mas essa matéria aqui é sobre as criações genéticas das raças, as raças aliens de outras galáxias. Para que possam entender essa questão, teremos que voltar num tempo, há muito antes dos 12 superuniversos estarem estabelecidos nas atuais constantes gravitacionais de tempo, cerca de 260 milhões de íons de Havona. O filho paradisíaco Mitham-El, veja que ele sempre tem nome hebraicos, ok? Como Elohim, Hamel e por aí se vai. Sempre tem que ter nomes Elohim junto a Gitaria e a Manu Aurelis,
Isso aqui é indiano, então vamos dizer isso, vamos supor que isso aqui seja um Anunnaki. A Anunnaki não é só uma raça, o Anunnaki é uma composição, um grupo de extraterrestres que se juntaram para cocriar, ok? Então eles chegaram à proposta de criação que se baseava no amor incondicional e na fusão de todas as partículas monádicas criadas na própria fonte que tudo é. Quer dizer, eles já existiam e eles aproveitou para como se fala, para aproveitar, né, do poder das disponibilidades monádicas e quânticas da matéria do tudo, do todo que é, né? Eles sabiam que a matéria estava lá disponível para eles usufruir das mesmas e com isso co-criar o que já estava criado, mas vamos dizer assim, replicar, né? Co-criar com um todo. Então, essa proposta era inédita e ele encontra tudo que até então tinha sido criado e sustentado pelos orbes criacionais que partiam do princípio de que toda criação e forma de vida era propriedade de seu Criador e estava submetida a ele de forma incondicional, sem condições. Aqui surge a questão da submissão a Deus e do temor a Deus, como muitas religiões terrestres de outros povos estelares sustentam ainda hoje. Então as religiões não é apenas aqui da Terra, existem ainda raças aliens que também seguem religiões. Dizem, eu não sei bem, dizem que os reptilianos preferem louvar a sua deusa, né? Tem a sua deusa rainha. Essa proposta era inédita de encontro a tudo que até então tinha sido criado, dado pelos orbes criacionais. A oferta gerada pelo grupo de Mitch Hamel baseava-se em uma proposta de ascensão cósmica para novos patamares além da estrutura dos 12 superuniversos. 12º superuniverso, seguindo a chegar à margem dos 144 superuniversos, como de fato foi feito. Isso gerou um choque criacional e um confronto de interesses entre os seguidores e os sustentadores da proposta original de submissão. E os que seguiam a proposta crística universal, que resultou na dualidade e a separação de interesses e o início do gigantesco jogo de xadrez cósmico. Então, o que aconteceu aqui, tinha alguns que eram a favor desse projeto de criar novos universos para louvores, né? Para eles brincarem de o Deus Todo-Poderoso, ok? E existia a turma, outra turma que era como se diz, adversário, a oposição. É como a direita e a esquerda, entende? Teve uma que foi contra isto, ok? Eles não gostaram do plano, desse projeto. Entre os seguidores da proposta original e as promissões que seguiram a proposta crítica universal. Então, resultou na dualidade e a polaridade que temos entre o bem e o mal hoje em dia. Então, como eles dizem, cuidado também com essa crística, com essas coisas de luz, crística universal, porque a gente nunca sabe realmente de sua raiz, quais são as intenções de criar todo esse universo.
que não é a mesma coisa que o multiverso. Então quero estou na dualidade e que isso tudo é um gigantesco jogo de xadrez cósmico. Por isso que hoje em dia tá tudo, ainda existe bagunça, entende? Depois de milênios, iones de vida terrestre, as pessoas ainda estão loucas, praticando crimes hediondos contra si mesmo, contra a natureza e contra uns aos outros. É uma coisa mesmo de diabo, é uma coisa mesmo de dualidade, tudo por causa dessa polaridade desses seres que não entram em acordo até agora, entende? Dizem lá os horóscopos que esse mês adiante vai ter uma resolução e esperamos que eles finalmente entrem em um acordo, pelo menos para essa nova era que vai entrar, ok? E vários grupos aí que são adversários, eu diria, que vibram no lado da direita, da esquerda e que eu não vou julgá-lo, mas eles são assim, os grupos do contra, eles estão apressados para fazer a maior diabrura possível antes deles serem expelidos daqui da terra. A gente não vê, mas existe uma guerra invisível, uma guerra invisível por poder. Isso é o que chamamos do cósmico, do jogo de xadrez cósmico, entende? Essa situação gerou a dualidade do universo e o movimento criacional e rotacional em toda a estrutura dos universos, na busca da perfeição. Então não foi apenas limitado a esse quadrante do solar sistema, mas também em todo o universo, que são os multiversos. Em busca da perfeição. Mas existe sempre uma turminha aí do contra que não está sempre satisfeita e querem, como eu disse em outros vídeos, eles querem matar o primeiro criador, eles querem tomar o lugar do primeiro criador, ok? É o tipo da criação querendo comer o criador, da ascensão e dos aprendizados por parte de todas as partículas envolvidas no processo de cada alma. Em todos os universos conhecidos ou serem criados, surgiu uma nova oportunidade entre a matriz de controle original e nova oferta de que cada alma e partícula é uma partícula integral na fonte e que a ela pode retornar com todo o seu aprendizado. É como eu sempre digo, que nós estamos aqui para aprender, não para aprender, para experimentar e não para aprender nada, entende? É apenas para procurar saber quem somos em relação ao que não somos. E isso que esse todo quer saber, entende? A gente está aqui para representá-lo com toda a nossa glória, ou nossa banalidade, ou nossa maldade. Tudo é aprendizado, entende? Por isso que existe a dualidade, infelizmente, nesses universos. Todas as outras raças que não tinham recebido originalmente essa condição buscavam um caminho para chegar a essa nova oferta. Surge então a engenharia genética entre todas as raças e grupos estelares na busca por respostas para essa nova oportunidade de gerarem híbridos com a somatória de capacidades estelares e divinas de seus criadores e das matrizes cósmicas existentes em cada plano cósmico. Então eles decidiram o que? Eles decidiram juntar todas as suas raças, fazer uma espécie híbrida, entende? Misturar DNA. Isso que nós somos uma hibridização de todas as raças cósmicas, entende? Não existe muita diferença entre
nós e eles. E eles são nossos co-criadores, querendo a gente ou não, entende? Então os deuses que vocês sempre louvaram nada mais são do que aliens. Essa é a verdade que muitos não querem entender, muitos não aceitam também e vivem aí em confusão, ainda procurando saber quem são, entende? Então nós somos híbridos, uma mistura de todas as raças, porque foi incorporado em nosso DNA moléculas cromossomas de todas as galácticas, ok? Nós temos mais ou menos 72 espécies de genoma imbuídas em nós, ok? Mas não aparenta muito, mas nós somos híbridos e nossa capacidade mental e física é bastante forte. Todas as outras raças que não tinham recebido os nomes, ok? As raças que representavam as antigas matrizes de seguidores e de submissão escolheram através da tecnologia criar espelhos fractais que são as partes deles, tem doar DNA para criar novos mundos, novas pessoas, entende? Junto ao material genético adâmico, que era o homem, genético adâmico, que é o homem, o ser humano, que alguns dizem que não são oriundo desse planeta Terra, e sim de outras galáxias como Lyra, Pleiades, apesar que hoje em dia tá tudo misturado por lá também, são todos híbridos, mais híbridos que as Américas, muito diversos. E por isso que tá essa bagunça, eu acho. E consegui entrar na malha fractal crística universal que estava destinada a essa nova raça. Então, o adâmico vem com essa cultura crística universal, né? Para, sei lá, para ser usado como louvores, como escravos também. Esse movimento gerou condição cósmica interessante de que todas as outras raças acabariam por entrar nessa nova frequência, onde os conceitos do amor incondicional passariam a ser parte de sua nova etapa de aprendizagem e deixariam com o tempo o padrão resoluto de submissão e de escravidão. Esse era inicialmente o projeto e o desejo do orbe superior, né? Do orbe superior, que são o grupo o grupo da luz, crísticos. Eles planejavam isso, amor incondicional, tudo na bondade, né? A gente vinha aqui, dava um tempo tudo numa beleza, tudo no amor. Não essa bagunça, não esse inferno que está hoje em dia, com eles abriram esses portais e esses máquinas de colidores, como também os chineses também estão fazendo ainda uma maior, uma máquina de colidora que pode abrir portais para seres entrarem, seres demoníacos, como se já não bastasse lá na Europa que eles abriram. Eles vão abrir outra aqui na China, vai ser o maior inferno. Se nada mudar até lá, eu não sei. Que os protetores benevolentes cósmicos façam alguma coisa. Por isso que existem guerras que a gente não vê, entende?
invisíveis a nossos olhos. Tudo para evitar tudo isto, entende? O takedown, quer dizer, o takeover, a dominação total desses quadrantes. Então, os conceitos do amor incondicional, então isso, e também da submissão de escravidão. Com o tempo, eles esperariam que a submissão e a escravidão acabasse, né, do ser. Esse era inicialmente o projeto e o desejo do orbe superior. No entanto, nem todos os grupos queriam realmente que esse tipo de situação se propagasse e gerasse uma anarquia no poder obtido até então. Porque existe um grupo que tinha medo, receava que poderia existir uma anarquia. O que pode ser verdadeiro, mas a gente tem que aprender conosco mesmo. Não podemos esperar que os aliens venham para nos ajudar todas as vezes. O ser humano aqui terrestre tem que aprender consigo mesmo, se autocontrolar, autogovernar-se. Entende? Deixar de estupidez e ignorância. Porque eles são possuídos quando eles deixam as alas abertas para seres que, em primeiro lugar, não gostam dessas pessoas daqui da Terra. Em segundo lugar, eles querem então punir aqueles que nos trouxeram aqui, que eles fazem tudo para as pessoas aqui não evoluírem. E com isso que eles fazem, as perseguem, as stalkam, entende? E eles fazem essas pessoas cometerem crimes hediondos, até mesmo com crianças, com suas crianças, com os animais. E isso é uma coisa que é inadmissível para aqueles que vieram aqui para tentar pelo menos fazer uma terra melhor, ok? Então, geração anarquia, eles tinham medo dessa anarquia, isso geraria grandes movimentos de guerrilha estelar e de confrontos ideológicos nos diversos orbes da criação, mesmo entre a esfera de 15 a 22D, né, daqueles mundos e frequências da 16ª à 22ª dimensão, onde teoricamente que estariam levadas o suficiente para poderem estabelecer o equilíbrio entre os diferentes fluxos do tempo e do espaço em cada realidade, que estava sendo plasmada e tutelada pelos grupos de poder. Aqui, as diversas realidades paralelas do universo começam a encabear-se. Devido à existência de milhões de fractais das diversas raças do universo e de seus criadores, elas começam a se juntarem, né, intercambiar, casar-se, vamos dizer. Devido à existência de milhões de fractais das diversas raças do universo e seus criadores, que escolheram matrizes e objetivos definidos para seus filhos, que somos nós também. Muitos desses objetivos não eram e ainda não são de orbe crístico como se imagina. Lógico, olha aí o mundo, essa bagunça, essa catástrofe. Apenas trata-se de experiências cósmicas de duração limitada para expressar e entender a vida entre as diversas dimensões, energias e emoções que cada uma delas pode gerar. Então, pelo que eu entendo aqui, eles criaram uma biblioteca diversa de polaridade entre o bem e o mal, onde todas as espécies estelares era para vir e co-criar aqui, entende? Então, por isso que com a lei do livre-arbítrio, fica difícil a gente tentar desfazer um mal, entende? Porque, sendo aqui um planeta de livre-arbítrio,
Todos foram bem-vindos. A Terra naquele tempo abriu portas para todos. Para todos virem aqui, cocriar, experimentar, entende? Do que eles são capazes, dependendo de sua natureza, com amor incondicional, sem julgamento. Entende? Então, foi isso o plano. E, infelizmente, bem, para aquelas pessoas que gostam de paz, fica um pouco difícil de viver em planetas assim. Realmente, eu acho que esse foi um plano que deu bosta. Deu bosta de gato com sapo. Realmente. E humana. Aqui as diversidades começam a indicar o que ela pode. Nesse aspecto, entramos em uma situação delicada. Realmente, por que não? Imagina uma mega, super, dupa fazenda onde todos os animais, até mesmo os silvestres e os selvagens, eram para coexistir. Imagina o drama de sobrevivência, a lei dos mais fortes, onde os mais fortes teriam que subduzir, né, dominar os mais fracos. Então fica muito difícil, onde nem todas as formas de vida foram criadas para serem felizes, entende? Imagina, nem todas foram criadas para serem felizes, para evoluir ou se amar, né? Porque alguns deles não amam nem a si próprio. Como é que eles vão amar o outro, né? Mas para serem experiências de aprendizado de seres de orbes mais elevados e menos densos. Isso vai contra tudo que foi ensinado nos conceitos religiosos da humanidade. Então entenda, pelo que eu entendo aqui, eles criaram um certo tipo de ser assim. Esses aqui são os seres mitological grelien. Isso aqui são o Ocidente, a raça nórdica anciente. Isso aqui é a raça, supostamente, a raça africana anciente. A raça indiana anciente. A raça asiática, que inclui os índios anciente. E aqui a raça aboriginal, a qual essas aqui são quase a mesma coisa, entende? Quase as mesmas coisas. É como tirar uma fruta, que são quase tirar uma fruta e construir outra da genética daquela fruta original, entende? Fazer outra. É como a pinha e a outra fruta que eu esqueci o nome, que é quase a mesma coisa. É como a melancia e o melão, entende? Então eles criam isso. Então eles criaram essa raça aqui em um corpo, entende? Eles iriam introduzir todos os espíritos de outras raças nesse corpo. Então, o que eu quero te falar aqui, pelo meu entendimento, é que nós não temos os mesmos espíritos. Nós temos o mesmo corpo, é verdade, nós podemos nos classificarmos como humanos, entre aspas. Entretanto, a entidade, o ser maior, o ser superior não é o mesmo, entende? Alguns têm alguns têm essa alma, alguns têm essa alma, alguns têm essa alma, entende? Alguns têm essa alma, alguns têm essa alma, alguns têm essa alma, algumas têm essa alma e por aí por diante. E muitos de nós temos uma mistura de todas essas raças, ok?
Entenderam agora? Então, por isso que alguns fazem muito crime aqui em Hedionda, porque eles não são iguais. Eu sempre, quando eu vejo uma pessoa assim, a pessoa diz, está possuído. Não é possuído. É a alma do ser. Já é a alma. Se você pudesse ver a alma naquele ser, você poderia ver um monstro lá. E não um ser humano. Entendeu? Então, por isso que eles fazem o que fazem aqui. Nesse aspecto, entramos numa situação delicada aqui. No entanto, temos que lembrar que não estamos falando da fonte que tudo é. Lógico que não. Mas sim seus fractais. Mas de seres que dentro do seu conhecimento e sabedoria tem outros planos que não fazem parte do amor incondicional ou do que nós na Terra acreditamos ser esse sentimento. Entende? São os seres das trevas, aqui eles estão falando. Então quer dizer que eles não veem do tudo que é, eles não veem do todo. Então eles veem o que? Do buraco negro, então o todo não seria todo. Para mim eles veem do todo, mas eles não querem aceitar isso. Eles querem ser mais do que o todo, do que a fonte criadora. Estamos tocando em uma ferida muito profunda da humanidade terrestre e de outras do passado que se deram conta de que as divindades faziam aquilo que lhes interessava e não aquilo que acreditavam ser o amor e a justiça divina. Essa situação está diretamente relacionada à disputa do poder entre as forças de Arontak e seus seguidores. Arontak, eu fiz um vídeo aí de um blog que eu tirei aí. Arontak nada mais é do que um ser das trevas, que é o próprio diabo, ok? E seus seguidores acabaram gostando do poder e da linhagem de escravidão em relação às suas criações. Esse Arontak, ele adora ter escravos, escravizar a raça humana. Isso acabou gerando sérias consequências, e não apenas raças humanas aqui, mas as raças humanas de onde eles colonizam. Eles invadiram Sirius, eles invadiram Lyra e muitas outras constelações e fizeram das espécies lá. Eles se infiltraram, misturaram seu DNA e terminou por escravizar as raças lá. Inclusive a Arontak, por muitos seus filhos acabaram seguindo caminhos totalmente radicais e contrários aos interesses de seu pai. Alguns de seus filhos não quiseram seguir ele. É como eu falei em outros vídeos, que às vezes existem as forças do mal que voltam para o bem e a força do bem que se volta para o mal, entende? Ou um ou outro se infiltra naquele grupo para espionar, causando guerras sem sentido. A linhagem de Arontak conta com mais de 237 seguidores diretos e possui uma malha que ultrapassa 6.730 seres e comandantes em diversos setores do universo, entre 14 e 20D, que geraram seus próprios planos e projetos sem autorização do Conselho Evolutivo Ascensional e Criacional Voronadek, Melquisedeque, Lanonadek. Quer dizer, eles são um pouco assim do contra e eles são rebeldes. E eles têm uma mente muito livre, uma livre assim, como se diz, de vontade muito grande, entende? Então eles querem ser seu próprio grupo sem fazer parte de outros grupos que querem comandar, ok? Essa ramificação de seres de elevado gradiente de energia possui tecnologia e conhecimentos das matrizes monádicas e da energia humana e morontial dentro das monadas do Eu Sou, permitindo a clonagem estelar de reservas de material para seus experimentos. Isso que eles fazem em laboratório.
Eles brincam com DNA porque eles gostam de experimentar. Mesmo sem autorização do conselho, porque por direito eles teriam que pedir a autorização do conselho, mas eles têm suas próprias mentes e eles não gostam de seguir regras. Por esse motivo, o abuso de poder acabou tornando-se algo comum nas relações cósmicas e faz parte dos registros de Ravonna e de outros setores do universo. Com base nesses registros surgem as primeiras clonagens de supramonadas e de monadas em setores afastados dos conglomerados estelares devido a tuteladas pela órbita de luz. Surgem assim os universos experimentais sem luz e dentro de esferas de isolamento, como barreiras de frequências ou campos de contenção estelar, onde galáxias inteiras eram inseridas de forma a não serem detectadas pelos orbes de luz. Dessa forma, formataram-se os primeiros grupos de poder das trevas e experimentos de engenharia genética sem autorização, gerando raças e estruturas energéticas de envergadura questionável e perigosas para o bem-estar das outras raças. Eles criaram novas raças, e por isso que existe os demônios, tudo isso para bagunçar tudo, para criar bagunças e desastres e anarquia. É realmente lamentável e deprimível tudo isto. Genética, geração de raças, estruturas energéticas de envergadura questionável, perigosas para o bem-estar das outras raças. A questão do poder sem controle era uma das maiores consequências dessas combinações genéticas no campo de contenção. Manifestou-se assim o poder pelo poder de forma a criar o alto grau de competitividade. Eu acredito ainda que a gente estava, nossos ancestrais eram daqui da Terra e eles vieram e acabaram por nos enroscar, mexendo com o nosso DNA primário, entende? O nosso DNA de nossos antepassados. Eles bagunçaram com o nosso DNA. E por isso que a gente vê aí os seres humanos com espírito de demônios, matando, destruindo. A competitividade estelar é um gene que foi inserido pela raça reptiliana e insectoide devido a diversos fatores naturais dessas espécies em seu grau de desenvolvimento planetário e de predadores para sobreviverem. Então essas duas raças, né, elas têm um conhecimento muito grande. Essas raças aqui, essa aqui, elas têm conhecimento muito grande. Essa aqui já é misturada com reptiliano, Tarian. E essa aqui é a Draco. Essa aqui é muito, os insectoides são muito, eles estão mais na política aqui, para ser verdadeiro, estão mais na política, ok? E são seres realmente nocivos. Isso aqui também são muitos duvidosos. São os zetas, ok? Isso aqui é um insectoide também, misturado com anfíbios. Isso aqui é o reptiliano. Então, eles são muito inteligentes, claro, muito avançados em tecnologias, um seres super poderosos, mas eles abusam desse poder que eles têm, dessa sabedoria que eles têm, dessa inteligência que eles têm, entende? E eles têm um espírito predadores e também o ego deles é muito, muito, muito alto. Que eles têm um ego muito alto. Então eles querem dominar. Onde eles vêm, eles botam para quebrar mesmo. Ok? Então,
Devido a diversos fatores naturais dessa espécie, seu grau de desenvolvimento predador para sobreviver. Esse gene foi inserido em algumas espécies da raça adâmica. Alguns de nós temos esse gene, essa genética. Alguns são insectoides, outros são reptilianos. Principalmente na Illuminati, nas políticas, na elite, tem muito dessas raças, pelo menos os genes deles e o espírito, porque o espírito também é uma forma, é um corpo quântico. Então, os espíritos deles, ele pode ter até corpo humano, mas o espírito, entende? Estou falando aqui de espírito e não corpo. Porque quando você vê, você é humano, mas quando você lida com aquela pessoa, você vai ver que elas não são humanas, não tem o espírito adâmico crístico, ok? Em alguns setores, quem é o Cristo? O Cristo é o Sol. Em alguns setores do universo, com diferentes gradientes de intensidade e concentração, justamente para testar o gene crístico, que era parte da pesquisa da maioria dos grupos de poder ligados às linhagens de Arontak, e de outros seres que acabaram descendo dessa linhagem. Os servidores da luz, quando se deram conta do ocorrido, escolheram aproveitar esses experimentos para realizar um estudo das capacidades da energia crística em setores isolados, o que daria origem a universos similares a Theta. O percentual de negatividade e competitividade foi alterado em cada grupo desses universos para realizar um longo estudo das almas e dos grupos monádicos originais e clonados, para se conhecer efetivamente o verdadeiro potencial da energia crística nos níveis de energia abaixo do 12D. Então, essa luz também, ela não é muito assim como ela diz, ser tão bonzinhas. Elas também são, como se diz, aproveitadores, são oportunistas. A proposta original desses seres rebeldes, por assim denominá-los, era saber se realmente um ser com alta dualidade poderia expressar amor e a redenção de Cristo em todos os níveis de energia, e com isso descobrir os genes e os respectivos fractais cósmicos de ligação com essa energia que estava além da estrutura proposta por Arontak e seus filhos diretos. O que uma parte dos grupos queria era romper o poder da subvenção. Então eles queriam experimentar com as novas raças que eles criaram pelo universo afora, para ver como eles, sendo híbridos, poderiam lidar com a dualidade, entende? O que eles iam escolher? O lado bom da luz ou o lado mau, que era o lado da genética desses outras entidades. Por esse motivo, os anciões de dia ajudaram para que essa nova linhagem pudesse ser usada como meio de estudo para ambos os lados. Daí eles formaram a biblioteca da vida, a qual a Terra faz parte. A Otimica aceitou e ajudou nos estudos da potencialidade de Cristo nos diversos programas cósmicos da energia espiritual, nos planos abaixo do 12D. Nesse ponto, o jogo de xadrez cósmico começa a ficar completo e obter a participação de um número de seres
e egrégoras de diversos pontos do universo, em vários dos 144 superuniversos que estão baseados ao redor de Rapona. Nesse ponto, as coisas começaram a tomar uma envergadura complexa e interessante. Antes mesmo dos universos estarem totalmente formatados, entre 12 e 23, estamos falando de uma época muito anterior à existência do nosso superuniverso Alboton se formatado e cristalizado como é no momento. As forças da luz aproveitam as energias das trevas para aprender e criar mais luz através do sofrimento e do aprendizado das trevas. Como que essa força da luz aproveita as energias das trevas para aprender e criar mais luz através do sofrimento e do aprendizado das trevas? E assim se formata a dualidade, tão estudada nas diversas escolas herméticas da Terra. Então, por outro lado, quer dizer, eu já sabia disso, né? Que nós somos um tipo de cobaia e a Terra é um dos, não é a única, ela é apenas uma das vários planetas criados por esses seres para ser usada como experimento de laboratório. Nós somos a cobaia, entende? Eles são os mestres. E nós estamos como se no reality show, onde se fosse uma fazenda de gado, e somos programados para ver como, eu falei isso em outros vídeos, como nós somos estudados por cientistas sociais, vários desses seres aqui são cientistas sociais, e eles vêm aqui à Terra para nos estudarmos, ok? Eles querem ver como a gente lida com setbacks. Setbacks são obstáculos ou cronogramas que são impostos aqui à Terra para a gente passar por ela, ou seja, tempestades. Tempestade, o que é tempestade? Isso aqui é uma analogia, quer dizer tempestade, problemas sociais, econômicos, políticos, geográficos, astrológicos, tudo, entende? Eles querem ver como a gente lida. E aqueles que passam com nota alta, apesar de todos os sofrimentos que são impostos a eles, serão os vencedores, terão nota 100, ok? Nós não estamos sozinhos, nós estamos sendo observados por eles, ok? Entendam isto. E nós aqui somos um estudo social, eu diria, ok? Então tome cuidado com as suas atitudes, porque vocês estão sendo observados. Então, estão estudados nas diversas escolas herméticas. O início de tudo ocorreu antes da formatação dos universos e faz parte de uma constante aprendizagem para ambos os lados. Quer dizer, o lado do mal, o lado do bem. Quer dizer, como eu falei em outros vídeos, não existe o bem e o mal, entende? É apenas uma federação unida, uma consciência coletiva, dual, polar, entende? Do lado da esquerda e direita. Por isso que eu sempre falo em meus vídeos que uma ave tem um par de asas, à direita e à esquerda. E apesar de elas estarem em posições diferentes, elas pertencem ao mesmo corpo de uma mesma única ave.
entendeu? Então, nós estamos sendo observados por essas raças, por esses povos. Então, para ambos os lados, por essa razão é que não existe o bem nem o mal, mais uma complementação de energias, de valores, de aprendizado e de mestria para todas as partes envolvidas. Entende? Mas eles querem ver como a gente lida, porque nós somos, como eu falei, nós somos um produto de experimento, estamos dentro de um computador e eles estão mexendo com nós, usando como aquele, como se chama, aquele joystick, não, aquele remote control, entende? O remote control, joystick. Então eles nos, é como um Sims, imagina um Sim ou um jogo 3D com a reality life, algo assim, onde você cria os seus próprios avatares, entende? Aí você decide, ok, vamos dar um nome para meu avatar. Meu avatar vai se chamar Maria. Maria vai construir sua casa, Maria vai para o colégio, Maria depois vai se formar, Maria vai para a escola, vai procurar um emprego em uma multinacional. Maria não quer casar, Maria quer primeiro estudar ou trabalhar, entende? Depois Maria viaja. Então tudo isto é um exemplo de como nós somos usados aqui. Somos apenas instrumentos para todos os seres. Isso aqui me parece mais um cientista social. Eles vêm aqui sempre para nos estudar. São todos cientistas sociais que investiram muito em nós. Então imagina a Terra como é como eu falei, aquela biblioteca da vida, live em live live library, ou uma biblioteca da vida, de viver, entende? Então, para que vocês ficarem colocando aí com problemas sociais, com problemas políticos, culpando seus governadores, culpando presidentes, culpando as pessoas, matando uns os outros, ao invés de apenas curtir o que há de bom na vida, apesar de tudo, curtir. Esqueçam que a gente está sendo observado, esqueçam que a gente está sendo controlado, apenas vivam e mostrem para eles que vocês são capazes de serem independentes e não ser apenas um produto de experimentos, não uma cobaia, uma guinea pigs, ok? Mostrem para eles, mas o problema com vocês é a humanidade aqui, é que vocês não querem isso, vocês gostam do drama. Vocês gostam de tudo isso que vocês veem aí, morte, 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 jogos, carnaval, putarias, é tudo que vocês gostam. Apesar de que vocês digam, mas faz parte do jogo, porque é um experimento, blá blá blá, mas e daí? E se a gente não quiser, quem vai nos obrigar a seguir esse caminho que a gente não quer? Até eles provar que eles construíram a Terra, que eles construíram astros, eles não têm direito para nos controlar e nos guiarmos aqui dessa maneira. E nos tratar como um avatar de jogo de computador binário. Entendeu? Então, cada um de vocês fazer a sua parte. Mas não, eu tô aqui como uma idiota, gastando a minha boca, gastando a minha energia, gastando as minhas palavras, e ninguém muda. Droga. A gente não tem que seguir como o livro diz. É tudo mal, bem, blá 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 blá. E daí? Mas a gente não está satisfeito com isso. Muda. Vibra para o lado que você seja, que seja bom para você e bom para o próximo e bom para o planeta. Entende? Para com essa histeria, que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, porque Lula isso, porque Lula aquilo, e sei lá, vamos brincar carnaval, mulherada burra, só pensa em macho, só pensa em sexo,
depois são mortas, depois reclamam porque são mortas, porque são burras. Entende? Os machos também são burros. Depois que arrumam macho, arrumam, ficam prenha, grávidas, ou abortam, ou deixam as crianças crescerem para matar, marretada, queimar o corpo. Vocês acham isso lindo? E depois pagar o que? De Satã. Claro, você já é uma Satanás. Uma pessoa assim não é um ser humano qualquer. É um bicho assim. Tem dentro da alma daquela pessoa tá um bicho. Tem um bicho assim. Entende? Você acha isso bonito? Mesmo que seja ilusão. O que é ilusão? Ilusão, mas não é uma ilusão, aquilo é um nightmare. Nightmare é pesadelo. E você pode escolher entre a Nirvana, o Éden e o pesadelo. Eu escolho o Éden. Mesmo que eu seja uma otária, mesmo que eu seja vista como uma lunática, uma delirante, eu não quero saber. Eu vou escolher sempre o lado do bem. E tudo aquilo que me faz bem. E não vai ser aliene nenhum que vai mudar a minha cabeça. Porque o meu ser, a minha consciência é para o meu eu divino, que faz parte do todo.